Olá, seja muito bem-vindo. O JR Entrevista começa agora. Hoje nós recebemos o senador do Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira. O senador é membro de várias comissões no Congresso e é também autor do projeto de lei aprovado no Senado que dispõe sobre a transparência e a responsabilidade na internet. Senador, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente e eu começo com a seguinte pergunta. De que forma as fake news impactam na sociedade? Obrigado pelo espaço, primeiro de tudo. As fake news, a desinformação tem impacto severo na sociedade em seus vários aspectos. Você tem problemas relacionados à saúde pública, quando você tem campanhas de combate à vacinação, e nesse ano a gente tem a prova concreta da redução imensa no número de crianças vacinadas, o que vai levar ao ressurgimento de doenças graves. Você tem problemas para a democracia, porque você tem muito claramente a deformação de informações, você tem a destruição de reputações sem possibilidade de reparação, e mais do que tudo, você tem a formatação, a construção de uma sociedade baseada em mentiras. É importante que você tenha, e o projeto vai nessa linha, transparência nesse setor. Está bem longe de qualquer risco ou qualquer ameaça de censura, até porque o projeto não fala de conteúdo. Ele fala de ferramentas e fala de obrigações para as plataformas, as chamadas Big Techs, que ganham tanto dinheiro às custas dos nossos dados. Senador, tem muitos críticos ao projeto que dizem que o projeto ele acaba provocando aí um cerceamento de liberdade de expressão. Com relação a essas críticas, o que o senhor argumenta? Existem dois pontos muito claros. O primeiro deles, e chega a ser irônico, o projeto de combate às fake news foi vítima de uma campanha maciça de fake news. Como eu disse, esse projeto não tem absolutamente nada a ver com conteúdo. Não tem nenhuma linha no projeto que trate de conteúdo, de opiniões. As críticas são principalmente com relação à identificação dos usuários, né, que hoje as plataformas não são obrigadas a pedir essa identificação. É essencial para que você tenha liberdade de expressão, que você tenha responsabilidade. É isso que diz o artigo 5º da nossa Constituição. Ampla liberdade de expressão, vedado anonimato. Então, o que é preciso fazer, e as plataformas já fazem, só que elas fazem para consumo próprio, para produzir lucro, é que você tenha a perfeita possibilidade de identificar uma pessoa após uma determinação judicial. Então, não muda nada para o cidadão comum. O projeto vem e ele veda coisas muito básicas. Ele veda a conta falsa, ele veda o uso de redes dissimuladas de distribuição, as chamadas redes robôs, e ele exige que a plataforma tenha clareza no tocante a seu financiamento, a seu patrocínio e impulsionamento e passe a respeitar de forma mais clara a legislação brasileira. Isso hoje, infelizmente, não acontece. Senador, qual foi a principal motivação para apresentar esse projeto de lei? Ao longo da minha experiência como profissional de segurança pública, eu sou delegado de polícia, fui fundador da Delegacia de Repressão a Crimes na Internet no meu estado, fica muito claro o tamanho do impacto que você tem da tecnologia na vida das pessoas. E quando você vai vendo um histórico, existem dados bastante consistentes que apontam que nos últimos anos o brasileiro é bombardeado por mais de 100 mensagens diárias, em média, falsas ou desinformativas. E isso acontece através de plataformas que lucram muito e que se escondem de qualquer responsabilidade. Se escondem porque a legislação não é adequada e se escondem também porque falseiam informações. É muito claro que você tem condições totais de filtrar e de entender como é que está trafegando esse dado e permitir que a justiça depois, e eu sempre lembro isso, por ordem judicial, dentro de um processo legal, possa identificar autores de crimes. Não muda nada para a chamada tiazinha do Zap, ela vai continuar postando como sempre postou. Você seguramente não conhece ninguém que tenha conta falsa ou que contrate uma rede de robôs para disseminar algum conteúdo. Isso não é do cotidiano das pessoas comuns, as ditas pessoas de bem. É de quadrilhas, de organizações criminosas que fazem isso na internet e que lucram muito. Senador, e como que o senhor vê o projeto estando já na Câmara dos Deputados, depois da aprovação pelos senadores, e o projeto não andando, né? Nesse momento está relativamente parado na Câmara dos Deputados. Como que o senhor vê essa situação? É um processo legislativo natural, né? Para a média do legislativo brasileiro, a gente tem, na verdade, um andamento até célere. É uma questão que chamou muita atenção. A repercussão na rede e a deturpação, né, a distorção de informações foi intensa. Então, você teve um número imenso de mensagens, de hashtags criadas para tentar difamar, desqualificar o projeto sem analisar o seu conteúdo. Isso prejudica, porque o legislador, né, natural, é político, ele se preocupa com esse linchamento virtual que a gente acaba sofrendo quando apresenta um projeto que contraria algum interesse econômico poderoso. Quem discorda, quem se sente desconfortável com esse projeto? As grandes empresas e as quadrilhas que vivem de atividades criminosas na internet. O cidadão comum, que hoje eventualmente se coloca contra o projeto, em regra por desconhecimento. Quando você senta e explica, olha, o projeto está aqui,
Não tem nada que afete a sua vida. Pelo contrário, você vai passar a ter direito de defesa com a empresa que você não tem hoje. Você vai ter transparência para entender quem está financiando para que você receba essa mensagem ou essa propaganda, porque hoje você não sabe. E você vai poder ter uma responsabilização de quem cometer crimes. É muito ruim hoje você ter uma sociedade onde alguém pode cometer um crime e se esconder na internet. Eu já fui vítima várias vezes desse tipo de situação. E são investigações difíceis, são lentas. Esbarram muitas vezes em servidores instalados em outros países, uso de documentos falsos, uso de chip falso ou roubado, enfim. São coisas graves. E se você regula melhor esse mercado, se você permite que a responsabilidade esteja também nas plataformas, porque elas já têm as ferramentas e elas têm os recursos para fazer isso funcionar, você vai ter um sistema mais virtuoso, com liberdade de expressão, mas com responsabilidade, que eu acho que é o que todo cidadão deseja. As fake news hoje são um grande mercado, então, não é uma coisa inocente, né? Tem muito interesse por trás. Você tem uma cadeia de distribuição organizada, alguém traça uma estratégia, alguém faz a preparação daquele conteúdo, faz a distribuição, essa distribuição é potencializada por redes automatizadas, que a gente chama de robôs. Isso é feito em um volume imenso, uma escala imensa, e logo depois essa rede desaparece. São perfis que, quando você verifica, não tem postagem pessoal, não tem foto, não tem seguidores. Ele está ali apenas para servir como uma ferramenta, para vender likes para quem compra like e para vender ofensas e agressões para quem compra ofensas e agressões contra adversários. Então, desmontar isso é muito importante. E está acontecendo no mundo inteiro. É uma reação legislativa no mundo inteiro. União Europeia, Estados Unidos, a própria Ásia tem algumas iniciativas. É preciso entender esse mercado, é muito dinheiro, são muitos dados nossos que são apropriados por essas empresas e usados para ter lucro. E elas, até o momento, estão totalmente isentas de responsabilidade. É isso que a gente está tentando mudar e a gente entende que é muito importante. E é muito difícil, é muito difícil identificar esses culpados, senador? Hoje, com a legislação que você tem, sim, é difícil. Se você faz correções nessa legislação, no sentido de colocar responsabilidade também para a plataforma vai passar a compartilhar com a Justiça e, de novo, só com ordem judicial, dentro de um processo devidamente instruído, vai compartilhar esses dados que ela já tem. Porque todos os nossos dados, eles estão nos mínimos detalhes disponíveis para as plataformas. Eles já usam isso. Eles já têm isso. É onde eles tiram lucro, na verdade, quando eles vão preparar e vender propaganda. Hoje, eles tentam esconder essa responsabilidade, jogando tudo nas costas do usuário. Então, digamos que você é vítima de um ataque de um usuário não identificado. Hoje, na Justiça, você vai ter que buscar identificar esta pessoa. E a plataforma se isenta de responsabilidade. Não deve ser assim. A plataforma é quem dá alcance àquela agressão. E ela ganha dinheiro nisso. Quando ela consegue fazer com que alguém que na vida pré-internet lhe ofenderia num grupo de amigos, passe a lhe ofender em escala global. A gente vê hoje, e não é raro, ataques com milhares, milhões de postagens. Isso não é humano. Isso estimula ações humanas depois, porque você gera um efeito manada. Mas naquele começo, e é só disso que a gente cuida, as ferramentas artificiais é que motivam essa disseminação. Senador Alessandro, é possível afirmar, então, que o projeto só trata da responsabilização? Como, por exemplo, aqui, se eu falasse alguma coisa que ofendesse alguém, eu poderia ser processado. E na internet a intenção é fazer a mesma coisa? É possível afirmar isso? Sim, é permitir que isso aconteça. É permitir que alguém que comete crimes seja responsabilizado. Então, a gente está falando de uma fração muito pequena da população. É alguém que comete crimes, é alguém que está se ocultando numa conta falsa ou atrás de uma rede de robôs. Não é a pessoa comum que manifestou uma opinião, porque o projeto não avança nisso. A gente teve todo um cuidado de não criar tipo penal. Então, o projeto aprovado no Senado não cria nenhum crime. Os crimes são os que já existem, calúnia, difamação, a gente não entra nisso. A gente não cria nenhum tipo de verificação de conteúdo, ou seja, ninguém verifica se por acaso o que você está falando é adequado ou não é adequado. Quem vai fazer isso é a Justiça, como sempre faz. Mas a Justiça vai conseguir chegar em você. Se você não tem essa mudança legislativa, a situação perde o controle. E a gente tem verificado isso ao longo dos últimos, pelo menos, 4 anos. Bom, e com relação à presença, né, e a participação e a função da televisão e do rádio no auxílio aí ao combate às fake news, qual que é a relevância na opinião do senhor? O jornalismo profissional tem um papel muito importante, porque, como você mesmo lembrou, a responsabilidade do profissional é muito clara. Então, não só a emissora, a empresa é responsabilizada, mas o profissional também. Você não tem a hipótese do jornalista que faz seu trabalho oculto em uma conta falsa ou usando alguma empresa para se esconder. Então, é muito importante você ter esse mesmo regramento de responsabilização, porque hoje são atividades muito próximas. Eu não posso permitir que alguém faça uso de uma ferramenta de comunicação de massa, porque hoje as plataformas são ferramentas de comunicação de massa, protegidas num sigilo que seria aplicável apenas para relações individuais.
Então, a gente tem que avançar como sociedade e compreender bem o que acontece. Eu acho que a gente está no bom caminho, não é fácil, porque são grupos econômicos com interesses imensos e que patrocinam ataques violentíssimos aos parlamentares. A gente vem acompanhando isso e eu sou vítima preferencial nos últimos meses disso. Mas é uma matéria importante, tem que ser regulada e a gente vai fazer o nosso trabalho. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais, Lívia. Senador, a gente está se aproximando aí de um período eleitoral. Qual é o impacto da desinformação na campanha dessas eleições municipais? Ela é terrível porque ela é de difícil reparação. Então, o eleitor acaba sendo induzido a erro. Tanto no sentido de você ter propostas absolutamente desconectadas da realidade, mas que são divulgadas com grande voracidade, mas principalmente pela chamada propaganda negativa. Pelo objetivo de desconstruir imagens, de fazer ataques a reputações. E se você está num processo eleitoral que é curto, você não vai ter tempo de garantir o mesmo alcance para o desmentido. É aquela história de que você abre um travesseiro de penas em cima do prédio mais alto e cada pena vai se espalhar e você depois para recolher não consegue. Então, você ter clareza de que quem está praticando esse crime vai ser ao menos punido, vai inibir condutas. Como eu estou atuando hoje, a realidade que o brasileiro enfrenta hoje, essa punição é muito pequena, ela é muito difícil, ela é muito lenta e ela isenta a plataforma. Então, a plataforma não se preocupa. Ela pode dar vazão a qualquer porcaria, porque ela sabe que, no final das contas, a responsabilidade, se houver, vai estar em alguma terceira pessoa e nunca nela, que foi quem ganhou dinheiro para fazer aquilo. Porque o alcance hoje ele é altamente artificial. O patrocínio, o impulsionamento, ele acontece o tempo inteiro. E as plataformas ganham muito com aquilo. O algoritmo funciona em cima disso. Trazer transparência para esse mercado e trazer clareza na possibilidade de identificar responsáveis me parece essencial como preservação da própria democracia. Senador, as plataformas, né, as empresas, embora sejam aí multinacionais, né, empresas que estão presentes aí quase no planeta todo, elas alegam que não têm condições de verificar a lisura, né, de cada conteúdo, se trata de informação verdadeira, se trata de fake news. Como que o senhor vê essa alegação? É uma alegação que tem lá sua plausibilidade, mas esbarra na realidade. O que acontece? Hoje elas já fazem a exclusão de milhares, milhões de postagens e contas. E fazem isso de forma opaca, sem transparência. Então você não sabe quais são os critérios adotados. Quem foi que disse que aquilo era mentira ou não? A lei fugiu dessa armadilha. A lei cuidou das ferramentas e das responsabilidades da plataforma. Então, a plataforma tem a obrigação de criar, a partir da edição da lei, mecanismos que evitem contas falsas e redes de robôs dissimulados. E Ou seja, não é um conteúdo que ela vai ter que verificar. Nada a ver com conteúdo, nenhuma linha referente a conteúdo. E ela vai ter que ter relatórios periódicos de transparência, onde ela vai mostrar para a sociedade, para os órgãos de controle, olha, eu estou fazendo isso. Quando eu estou derrubando a postagem dela, é porque teve essa situação. Mas eu dei direito de resposta para ela garantido por um devido processo, eu notifiquei. Hoje nada disso existe uma atividade absolutamente livre e você não pode ter uma atividade de massa com esse impacto social que ela tem sem regulamentação, sem responsabilidade. Eu repito, o Brasil não está isolado nessa luta. O mundo inteiro vem avançando em legislações nesse sentido, de trazer as plataformas para um centro de responsabilidade que só cabe a elas e só elas têm condições de tocar. Senador, há mesmo como punir, realmente punir quem espalha informação falsa? Sem dúvida. Você não está confundindo com aquela pessoa de boa fé que recebe uma mensagem e repassa para o seu grupo de amigos. Não é isso. Mas aquela pessoa que num curto espaço de tempo faz uma distribuição maciça de uma informação, muito provavelmente ela está cometendo um crime e está sendo ou paga ou orientada para fazer aquilo. Porque uma pessoa comum faz um determinado número de postagens ou de repasses de uma informação. E a gente não entra nessa seara, porque essa seara é da liberdade individual da pessoa. Mesmo que seja um crime, ela vai ter que ser responsabilizada como uma pessoa comum. O que a lei tenta tocar é no artificial. Então, são aquelas mensagens que subitamente você vê hashtags que sobem em questão de minutos, num volume imenso de postagens, e quando você vai passar ali uma peneira, aquilo ali veio de robôs, aquilo ali veio de uma série de artifícios que tem que ser punidos. A gente também coloca na legislação a questão da vedação expressa do chamado disparo em massa.
É uma ferramenta de propaganda que é utilizada hoje, que gera uma percepção falsa de que tem várias pessoas fazendo aquilo. E não é. É uma máquina contratada, alguém está pagando, alguém está ganhando dinheiro para dar essa percepção de volume, seja de crítica, seja de elogios. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre uma discussão, um veto que pode ser analisado pelo Congresso Nacional e nas próximas semanas, que trata a respeito da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O senhor acha que esse veto precisa ser analisado de forma mais ágil, já que o governo tem conseguido aí nos bastidores adiar essa votação? Sem dúvida, é uma votação importante e urgente. Você não pode simplesmente tirar um benefício, uma política de geração de emprego no momento em que você está numa crise gravíssima econômica e não colocar nada no lugar. Então, a gente tem interagido com o governo federal e com o próprio presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, no sentido de mostrar a urgência de tocar nesse assunto. Infelizmente, outras pautas e outros interesses acabam se sobressaindo e a gente não tem sequer uma data concreta para apreciar esses vetos. Acredito que serão vetos que serão derrubados, porque o Congresso tem essa leitura, que é a leitura da sociedade, de que nesse momento é muito importante proteger os empregos. E qual é a opinião do senhor nesse caso? Sem dúvida, eu voto pela derrubada do veto. Acho que é muito importante garantir a retomada dessa política, uma política de proteção de empregos. E no futuro, aí sim você pode debater se existem outros mecanismos melhores, mais eficientes. Mas, repito, hoje o que está acontecendo é tirar o mecanismo e não colocar nada no lugar. Aí é muito ruim, porque você está numa situação no Brasil hoje de 13 milhões de desempregados e 28 milhões de pessoas que sequer procuram emprego. Quer dizer, mais de 40 milhões de brasileiros não têm atividade remunerada. Isso é terrível. E a gente tem que ter políticas para a retomada da economia, resgate dos empregos e proteção dessas pessoas. Senador, o senhor não é o primeiro parlamentar que a gente escuta que é a favor da derrubada do veto. O governo sabe, os líderes do governo também sabem que existe maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, para a derrubada desse veto, mas a votação não ocorre. Era para ter ocorrido há 15 dias, depois essa semana, enfim, o que está acontecendo? O problema do Congresso Nacional é que o poder de pauta é exclusivo do presidente da Casa. É um grande erro do regimento. A grande bandeira que a gente tem hoje, a gente vai ter em fevereiro uma nova eleição das mesas, é que você tem o compromisso de revisar o regimento. Porque eu não posso concentrar na mão de um único parlamentar o poder de colocar ou não em pauta qualquer questão. Porque isso gera esse tipo de distorção. Você tem o colegiado absolutamente esclarecido sobre o fato, a sociedade precisando da regulamentação, mas uma pessoa só, no caso o senador Davi Alcolumbre, se recusa a colocar em pauta. Ele alega vários empecilhos do tipo falta de acordo. Quando você não tem acordo, você vai para voto. O nome disso é democracia. Você não pode, uma pessoa só, abusando da sua autoridade, retardar um atendimento que é urgente para a sociedade brasileira. E isso, então, essa forma como funciona, então, do presidente determinar as votações, acaba atrapalhando, então, aí, votações que os parlamentares consideram mais importantes no dia a dia, é isso? Com certeza, com certeza. O poder de pauta totalmente concentrado nas mãos do presidente da Casa gera distorções. Favorece projetos de determinados setores ou interesses e prejudica outros. Quando, na verdade, você tem, no caso do Senado, 81 parlamentares com a mesma legitimidade. Eu dou um exemplo concreto. Nós temos um projeto para regular, estabelecer parâmetros para a distribuição de vacina. A gente sabe que a gente tem um problema sério de saúde pública, a gente sabe que a solução é a vacina, ela vai começar a chegar agora no final do ano. Se eu não tenho critério, como é que vai ser essa distribuição? Ela vai ser política? Ela vai ser por questões financeiras? Então, é um projeto simplório. Por que ele não vai para a pauta? Pelo presidente Davi Alcolumbre não quer. Senador, como o senhor vê a tentativa do presidente Davi Alcolumbre de tentar se reeleger dentro da mesma legislatura? É inconstitucional, né? É flagrantemente inconstitucional. A consultoria do Senado acabou de divulgar uma nota técnica que remonta às reuniões do constituinte originário. Então, você tem lá as falas de Ulisses Guimarães, Nelson Jobim, Jarbas Passarinho, tocando exatamente sobre essa questão e na necessidade de você ter alternância de poder. Então, a letra da lei, a Constituição no artigo 57, parágrafo 4º, é cristalina. Ela não exige interpretação. É vedada a reeleição, a eleição subsequente dentro da mesma legislatura. Então, se o presidente Davi Alcolumbre tem essa vontade, eu reconheço que é muito comum a pessoa desenvolver um apego ao poder, um apego à cadeira, às vantagens que uma cadeira tão importante tem, ele vai ter que aprovar uma mudança na Constituição. Fora disso é golpe. Bom, senador, a gente vai continuar nesse tema polêmico no próximo bloco. O JR Entrevista faz agora um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre reeleição nas presidências do Senado e da Câmara. Nós voltamos já. De
De volta com o JR Entrevista, nosso convidado de hoje é o senador do Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira, e a gente vai continuar falando nesse momento, senador, de um assunto que a gente começou no outro bloco, que é a questão da reeleição para as mesas da Câmara e do Senado. Como é que o senhor avalia aí esse movimento dos presidentes Maia e Alcolumbre para continuarem à frente das casas? Nesse momento não cabe fazer uma avaliação das condutas ou do histórico dos dois parlamentares, seja do deputado Rodrigo Maia, seja do senador Davi Alcolumbre. O importante hoje é manter o respeito à Constituição Federal. A Constituição veda essa modalidade de recondução. E eles têm plena consciência porque são parlamentares experientes. Não cabe você imaginar a possibilidade de fazer algum tipo de artifício regimental, alguma manobra para poder ter essa vantagem. A Constituição, e o Ulisses Guimarães dizia, ela não é perfeita, mas ela já traz o remédio, que é a emenda. Então, que se tramite uma emenda constitucional para mudar, que se mostre força política para isso, tramite e faça. Porque você não pode permitir que o Brasil passe a ser mais ainda uma república de bananas, onde as pessoas se enraizam no poder, apaixonadas pelas vantagens dos cargos e não querem dar continuidade ao princípio básico da república, que é de alternância de poder. Senador, você usou no último bloco uma palavra forte, golpe, né, essa tentativa, e tentar mudar a regra do jogo, com o jogo acontecendo, pega muito mal assim? Bom, na minha avaliação pega, mas ainda assim, se você faz através de uma emenda à Constituição, você está respeitando um rito. Seguramente não é o melhor para o Brasil, seguramente não é o mais republicano, mas é legal. O que é ilegal é você imaginar que pode fazer uma mudança, desconsiderando o texto da Constituição, que é literal quando veda, através de algum artifício, de ofício da mesa. Tentativa de ir o Supremo. Não cabe, isso realmente não cabe. Eu tenho total confiança de que o Supremo Tribunal Federal vai se portar naquilo que ele está obrigado a fazer pelo artigo 102 da própria Constituição, que é ser guardião da lei. E a lei é textual. O próprio ministro Marco Aurélio antecipou uma opinião sobre o tema, dizendo que não exige interpretação porque está escrito em bom português. Não cabe reeleição nem para Davi Alcolumbre, nem para Rodrigo Maia nessas circunstâncias. Agora, o senhor falou de apresentar uma emenda. Daria tempo de tramitar essa emenda aí até o final do mandato deles, por exemplo? Eu acredito que é uma questão de processo legislativo. A gente já viu no Brasil se tramitar coisas numa velocidade astronômica. Aí sim, dentro do devido processo legislativo, você vai fazer um juízo de mérito. É oportuno? O Brasil precisa disso? Será que dentre os 81 senadores, só Davi Alcolumbre reúne as qualidades necessárias para esse momento? Da mesma forma, Rodrigo Maia tem que permanecer quase 8 anos no comando da Câmara. Isso é democracia? Isso é bom para a democracia brasileira? Eu entendo pessoalmente que não, com todo respeito aos dois parlamentares. Mas aí sim vai ser uma discussão de mérito dentro do processo correto. O que não cabe é tentar dar uma carteirada, tentar dar uma manobra, uma chicana, como se diz no linguajar jurídico, para tentar fugir do comando constitucional, que, repito, é cristalino. Senador, vamos falar um pouquinho agora sobre a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da renda básica. O que vocês têm feito? Tem uma discussão dentro do governo sobre a criação do Renda Brasil, né, que seria algum tipo de renda básica, depois substituindo o Bolsa Família. Essa proposta deve ser apresentada dentro do Pacto Federativo, apresentada pelo relator, senador Márcio Bittar, colega do senhor. Como que essa frente parlamentar tem atuado nessa questão? A grande função da frente parlamentar é apontar a relevância do tema, da discussão. O Brasil, como citei há poucos instantes, já passa da casa dos 40 milhões de cidadãos que não têm ocupação remunerada. Então, ter uma renda básica, um bom projeto de transferência de renda é urgente, é essencial. Então, a frente vem reunindo a escuta de vários especialistas, as melhores informações, os melhores desenhos, mas existe uma etapa que é de decisão política. E será uma decisão política necessariamente do Executivo, definir qual será o tamanho do programa, ou seja, qual é o valor do benefício e quantos serão os beneficiados. Dentro disso, você trabalha com possibilidades bastante amplas. O que eu, particularmente, é uma opinião individual minha, como senador da República, é muito claro para mim que não é necessário fazer nenhum tipo de criação de imposto para isso, não é necessário fazer a ruptura do teto de gastos, é bastante possível fazer um bom programa, um programa robusto, com mera redistribuição de verbas que já estão no orçamento. Por exemplo, senador, porque a gente se fala muito que o orçamento hoje do governo federal, desde o governo passado também, já se falava nisso, que está muito engessado, né? A margem de manobra é em torno ali de 6%, 7%, né? De que forma? Tirar dinheiro de onde? Quando você fala do programa Bolsa Família, que já é o programa de distribuição mais bem sucedido do mundo, a gente está falando de algo em torno de 34 bilhões de reais ao ano. Então, essa margem que você refere, de 6% do orçamento, é muitíssimo mais do que isso.
Mas a gente tem, por exemplo, a situação dos fundos, né? E tem uma PEC especificamente nesse sentido, relatada pelo senador Otto Alencar, da Bahia, onde você faz um remanejamento do que está ali empossado, como se diz nos fundos. Não tem aplicação, não tem execução. Nos próprios ministérios você tem um volume significativo de recursos que ao final de cada exercício não é executado e que pode ser também remanejado. Isso é outra questão muito, né, que chama muita atenção, né? Porque tem muitos fundos ali que o dinheiro só pode ser usado para determinada área e o dinheiro fica parado. Exatamente. Então, quando eu digo que é uma decisão política, é nesse sentido. Você tem que refocalizar. O que eu quero atender? O que é mais urgente para o Brasil hoje? E o Brasil tem algumas urgências que são extremamente claras. Eu tenho que criar uma rede de proteção pós-pandemia para esse universo de milhões de brasileiros que estão sendo jogados na miséria. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e esperar que a economia se recupere para que essas pessoas voltem a se alimentar adequadamente. Então, existe sim espaço. E a gente teve um exemplo recente, a gente teve um remanejamento para o Fundeb expressivo, super expressivo, e você conseguiu fazer a construção. Então, é muito a questão da decisão política e particularmente, do presidente da República assumir a responsabilidade pela decisão. Ele tem que marcar uma posição definindo qual é o tamanho desse programa, a urgência desse programa, e aí tocar, porque certamente o Congresso fará a sua parte. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Senador, como é que está funcionando essa frente que tem participação de parlamentares das duas casas e também de representantes da sociedade? Ela vem funcionando em reuniões remotas por conta da pandemia e essencialmente focada em eventos para que você possa ouvir a sociedade e mostrar formatos para que você tenha esse programa bem colocado. Então, tanto a gente tem escutado muito pessoas da rede de amparo social, ou seja, aqueles que trabalham efetivamente com isso, como economistas de renome nacional e internacional que apontam fontes de recursos, apontam soluções para a construção disso. Algumas coisas são muito claras. Você tem que fazer um investimento muito forte na infância, na primeira infância. O impacto do investimento feito nessa faixa é muito grande e muito benéfico para a sociedade. É muito claro que a gente tem que revisar a chamada lei de pobreza, a gente tem que trazer esse valor do benefício mais para cima. Ele está congelado praticamente desde o seu nascedouro. E já se vão mais de 10 anos nisso, muito mais de 10 anos. Então, essa revisão dessa estrutura, aproveitar toda essa energia que foi produzida com o auxílio emergencial, fui relator do auxílio emergencial no Senado, a gente pode acompanhar isso bem. Então, hoje eu tenho milhões e milhões de brasileiros que estão na rede bancária, estão cadastrados, estão aptos a serem tratados cada vez mais como objeto de atenção intensa da sociedade e do governo federal. O Congresso já tem isso muito amadurecido. A necessidade do programa, a boa vontade para executar. Falta sentar e aí essa iniciativa ela precisa partir sim do governo federal para que a gente desenhe e coloque para funcionar esse programa. Senador, o auxílio emergencial trouxe muitas informações para o governo federal, informações e identificação de brasileiros que necessitam desses recursos, né? A gente tem um auxílio emergencial prorrogado, nesse momento com R$300 até o fim do ano, e a intenção de muitos parlamentares e também de integrantes do governo é criar aí um novo programa social para substituir o Bolsa Família a partir de 2021. Hoje no Bolsa Família são cerca de 14 milhões de famílias. No Renda Brasil, ou que se tem outro nome, já dá para ter alguma estimativa de quantas milhões de famílias deveriam ser incluídas nesse novo programa? Varia muito de acordo com o ponto de corte que você coloca, mas eu imagino que a inclusão de pelo menos mais 11 milhões de famílias se faz necessária. Ou seja, estamos falando aí de 25 milhões de famílias. Isso, no mínimo dobrar o tamanho do programa que você tem hoje com o Bolsa. Então, é urgente, é uma realidade, a realidade que hoje o Brasil não pode mais ignorar, mas tem pontos que facilitam. Essa turma toda está hoje identificada, está bancarizada, você consegue fazer o cruzamento de informações, você consegue traçar um bom projeto para que eles tenham uma rampa de saída e, eventualmente, de retorno para o programa, porque essa classe social ela oscila muito do seu ponto de vista de renda, ela está empregada hoje, amanhã ela não está. E o Bolsa Família tem esse problema, ele não tem um retorno automático. Então, tem várias correções. Custo hoje do Bolsa Família? Algo em torno de 34 bilhões de reais ao ano. Ou seja, a gente deve precisar aí pelo menos em torno de 50 bi ou 60 bi, dependendo do valor. Exatamente, algo em torno de 60 bilhões atenderia. A gente está falando dentro do orçamento brasileiro, num valor que é absolutamente compatível. A gente não está falando de nada astronômico. Eu não preciso criar um imposto para poder pagar isso. De forma alguma, você tem condições de fazer correções.
Senadora, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a proposta de criação da CPI do Judiciário. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, que hoje recebe o senador do Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira. Senador, o senhor é autor de uma proposta de comissão parlamentar de inquérito para investigar membros do Judiciário. Quais são as razões que levaram o senhor a fazer essa proposta? Essa proposta foi apresentada logo no primeiro mês de legislatura, no ano de 2019, e ela está baseada no fato que você tem dezenas, centenas de denúncias acumuladas na imprensa e que não são sequer respondidas pelos ministros. Você não tem nenhuma estrutura que possa fazer uma apuração de conduta desses indivíduos. E a gente tem que separar o indivíduo da instituição. A instituição judiciário é essencial para a democracia, mas maus juízes não, eles prejudicam a democracia. Então, o que a gente tentou fazer ali, infelizmente esse requerimento hoje repousa em alguma das gavetas lá do senador Davi Alcolumbre, era mostrar que você tem sim um caminho legítimo, técnico, constitucional para fazer a apuração de determinadas acusações que hoje perduram aí sem sequer ter uma resposta. Senador, não há mais, então, o número necessário para a abertura dessa comissão. Quais são os próximos passos em relação a esse tema? Na verdade, a gente tem o número. O que a gente não tem é o cumprimento de um compromisso assumido publicamente pelo Davi Alcolumbre de colocar em plenário. É uma situação inusitada. Eu não sei se no histórico do Senado já tinha acontecido isso. Você tem CPIs hoje, com o número de assinaturas mínimo que seria de 27 assinaturas, então no caso da CPI do Judiciário, a gente tinha algo em torno de 31 assinaturas. Mesmo com as retiradas dessas duas últimas, ainda continuaria com um número suficiente. Ele utilizou de uma estratégia de remeter a CCJ, que não está prevista no regimento, na lei, em lugar nenhum, e depois daquilo ali ele não mandou para plenário. Costuma ter uma fila, né? Mas nesse momento não tem CPI funcionando no Senado Federal. Tem apenas uma CPI mista, que é aquela das fake news, mas não tem nenhum tipo de restrição. O Senado não tem limitação de CPIs. É uma escolha, como eu disse. O regimento atribui poder excessivo ao presidente da casa. Esse poder tem que ser distribuído para o colegiado. E assim, é muito claro, é democrático. Se o colegiado entende que não pode ou que não quer, tem que ser respeitado. Mas não colocar em votação qualquer coisa é profundamente antidemocrático, é autoritário. Só explicar aqui um detalhe, quando o senador fala que tem uma CPI mista, é porque é da Câmara e do Senado. Exato. Senador, o senhor já falou algumas vezes sobre ativismo judicial. A que o senhor se refere exatamente com essa expressão? Você tem hoje uma ocupação do espaço que não é compatível com o do judiciário. Então, quando você tem uma invasão de atribuições que são do executivo ou do legislativo, sem a motivação devida, ou seja, sem que você tenha uma inércia, por exemplo, você tem isso que é chamado de ativismo judicial. Mas o grande problema que eu tenho, e a crítica que faço, não é exatamente a questão do ativismo, mas há desvios de conduta e de comportamento que precisam ser fiscalizados. E eles existem, eles são reais. A gente não pode fechar os olhos, né? E ninguém numa Constituição democrática, num país democrático, pode estar acima da lei. Eu não fiz, ninguém aqui votou ou escolheu 11 homens e mulheres para serem imunes a qualquer tipo de fiscalização. Não é assim que funciona uma república. E no sistema de distribuição de poderes, cabe ao Senado fazer essa fiscalização. De forma respeitosa, democrática, institucional, que é o que a gente está tentando fazer desde o começo da legislatura. E vamos persistir da mesma forma, respeitosa, técnica, porque a gente entende que é uma pauta para o Brasil. O Brasil precisa confiar no seu judiciário e, para fazer isso, tem que fiscalizar a conduta de alguns dos seus membros. A gente ainda tem um minuto, senador. A intenção do senhor era investigar principalmente os membros do Supremo Tribunal Federal ou de mais tribunais superiores? Nesse pedido de CPI, a gente apontava, se não estiver enganado, 12 fatos delimitados, né, relevantes juridicamente. Eles envolviam autoridades do Supremo, pra gente, por exemplo. Do STJ. Nós tínhamos no STF o ministro Toffoli, por exemplo, ex-presidente, e nós tínhamos ministros do STJ e do Tribunal Superior do Trabalho. O que se queria era apurar condutas individuais deles. Repito, as instituições são respeitáveis, o judiciário é essencial, mas eu preciso fazer a verificação da conduta de pessoas porque uma democracia exige que seja assim. Senador, muito obrigado pela resposta. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Nós agradecemos a presença do senador do Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira. E obrigada também a você por sua companhia. Até a próxima.